Bom, pessoal, agora sim a gente vai começar a nossa live, certo? Primeiramente, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, fazendo essa gravação dessa terceira live, certo? Para ajudar vocês a seguirem em rumo de uma prova do Enem, uma melhor prova do Enem, né? Então a ideia aqui é que vocês se tornem cada vez mais confiantes para a realização da prova de Química do Enem. Joia? E o que é que a gente vai ver na aula de hoje, certo? Então, hoje eu separei para vermos, para a gente aprender sobre soluções e concentração de soluções. Então, dois assuntos extremamente importantes para o Enem, que cai bastante, muito mesmo, e aí eu acho extremamente importante passar para vocês. Lembrando que nas lives anteriores, na primeira e na segunda live, a gente falou da parte de química geral, a gente estudou a parte de química geral, e hoje a gente vai começar a parte exatamente de físico-química. E o assunto que eu trago para vocês é exatamente esse, de soluções e de concentração de soluções. Certo? Então, uma consideração inicial que é importante é que para você melhor entender o conteúdo desta aula, é fundamental que você assista as partes lá das lives 1 e 2, a parte de funções inorgânicas, aspectos quantitativos em química e estequiometria. É extremamente importante para você conseguir entender essa parte de soluções e concentração de soluções. Tá joia? Então, se você já tem essa base, então vamos embora meter bronca aqui nessa aula, que vai ser bastante conteúdo. A duração estimada para essa aula é de 1h30, certo? Então, vamos lá. Então, soluções químicas. Então, eu trago para vocês uma introduçãozinha básica, certo? Para a gente falar o que são soluções. Então, soluções são misturas homogêneas entre soluto e solvente. Então, eu trago uma figurinha para vocês, onde eu mostro que o soluto, certo? É a substância química que ela vai se dissolver em um determinado líquido, que é exatamente o que a gente vai chamar de solvente. Então, essa figurinha aqui, ela mostra exatamente isso. Um soluto, quando é despejado em um solvente, ele vai se dissolver nesse solvente, vai se espalhar e formar uma solução de fase única, e por isso a gente chama de mistura homogênea. Certo? Então, o que vem a ser o soluto? O soluto é exatamente o que se dissolve no solvente. E o que é o solvente? Solvente é o que dissolve o soluto. Então, geralmente, esse solvente ele é líquido, e quando a gente fala de soluções aquosas, esse solvente é a água. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de solutos extremamente importantes para as provas do Enem, porque são os solutos que mais caem em provas, certo? Então, são exatamente os ácidos, as bases, os sais e alguns solutos moleculares, como por exemplo aqui que eu botei o C6H12O6, que é a glicose. Certo? Então, como ácidos, a gente viu um exemplo, o ácido fúrico, é uma base, o hidróxido de sódio, um sal, o cloreto de sódio e um composto molecular, por exemplo, a glicose, C6H12O6. Certo? Então, alguns exemplos de solvente eu trago para vocês. A água, ela é considerada o solvente universal, ela dissolve substâncias polares. Certo? Então, quando ela dissolve substâncias polares, elas formam soluções aquosas. Certo? A água, quando dissolve substâncias polares, forma soluções aquosas. Já os solventes orgânicos, a gente pode citar aqui o benzeno, o tolueno, a acetona e o álcool. Esses solventes orgânicos, eles dissolvem solutos orgânicos, ok? E esses solutos orgânicos são exatamente substâncias apolares. Então, termina que os solventes orgânicos eles têm a capacidade de dissolver substâncias apolares, enquanto a água dissolve substâncias polares. E como é que é esse processo de dissolução, ou seja, de dissolver? Certo? É o processo de se espalhar no solvente. Então eu trago uma figurinha aqui, certo? Aquela figurinha que eu já apresentei para vocês, e aqui eu trago outra figurinha de um soluto, aqui formado por íons, tá vendo? Cátions e ânions. Quando eu jogo no solvente, o que é que vai acontecer? Esses íons aqui eles vão se separar. Então perceba que essa figurinha aqui mostra exatamente isso, que os cátions e os ânions eles estão separados aqui e formando uma solução homogênea. É importante ter essa ideia. Quando a gente fala de solubilidade de um composto,
a gente está dizendo exatamente a capacidade de um composto se dissolver em um solvente. Então, quando a gente tem substâncias insolúveis, são substâncias que não se dissolvem no solvente. Então, por exemplo, eu tenho uma substância aqui, ao lançar ela em um solvente, que nesse caso aqui, por exemplo, é água, ela não se espalha. Então, ela termina se depositando, formando o que a gente chama de precipitado. Isso acontece quando essa substância aqui ela é mais densa do que o solvente. Então, por ela ser mais densa, ela termina afundando e se formando esse precipitado. Okay? E a gente tem outras substâncias insolúveis, que são aquelas que flutuam, né? Então, aquela substância, se ela tiver uma densidade menor do que a densidade do solvente, ela vai flutuar, mas ela não vai se espalhar, não vai formar a solução. Certo? Então, ainda nesse contexto, quando a gente pega uma substância iônica, que a gente viu na aula passada, que é aquela formada por íons, essas substâncias iônicas elas são polares, né? Ela tem cargas positivas e cargas negativas. Quando a gente joga no solvente polar, que no caso aqui é a água, ela termina se espalhando, sofrendo exatamente uma dissociação iônica. Então, a separação desses íons, tá vendo? Os cátions e os ânions aqui estão separados. Quando a gente tem uma substância molecular, certo? O que vai acontecer? Essa substância, essa substância é molecular e ela é polar, quando a gente joga no solvente, ela vai se dissolver, ela vai se espalhar aqui. Então, ela é formada pelas várias moléculas, aqui essas bolinhas verdes. Quando a gente joga no solvente, ela vai exatamente se separar. Ok? Já as substâncias... vamos lá. As substâncias solúveis são aquelas que são capazes de dissolver no solvente, né? Agora tem uma observação que é importante a gente ressaltar, que é o solvente ele tem uma capacidade limitada de dissolver esse soluto. E essa capacidade limitada de dissolver o soluto é exatamente o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade de um solvente ele indica a capacidade máxima de dissolução de um soluto em um certo volume de solvente a uma determinada temperatura. Por exemplo, então trago aqui, vamos supor que eu tenho uma substância que o coeficiente de solubilidade dela é 10 gramas por litro. Isso quer dizer o quê? Que a cada litro de solvente é capaz de dissolver no máximo 10 gramas de soluto. Então, o coeficiente de solubilidade ele indica exatamente essa capacidade máxima de dissolução. Ok? Se eu tenho uma substância, na verdade um solvente, o coeficiente de solubilidade 15 gramas por litro, isso quer dizer o quê? Que em 1 litro de solvente é capaz de dissolver no máximo 15 gramas de soluto. Certo? Então vamos lá. Se eu pego uma massa, se eu tenho aqui um exemplo, uma substância com concentração de 10 gramas por litro. Certo? Aí eu pego 1 litro de solvente, é capaz de dissolver no máximo 10 gramas de soluto. Então isso quer dizer o seguinte, que eu pego aqui, tenho essa substância aqui, 1 litro de solvente, de água, pego uma massa, essa massa aqui, quando eu jogar aqui, a capacidade dele dissolver é exatamente 10 gramas de soluto. E aí surge a seguinte observação. Se eu colocar menos de 10 gramas nesse solvente, ele vai dissolver tudo. Se eu colocar 10 gramas, exatamente 10 gramas, ou seja, o valor equivalente ao coeficiente de solubilidade dele, certo? Ele vai dissolver tudo também. Só que se eu coloco uma quantidade de soluto maior do que os 10 gramas, o que vai acontecer? Ele só vai dissolver 10 gramas e o restante vai ser depositado no fundo. Vai ser exatamente aquela solução que tem corpo de fundo. Então, com isso a gente passa a conversar sobre os tipos de soluções. As soluções insaturadas. A solução insaturada é quando acontece que da quantidade de soluto ser inferior à quantidade máxima permitida do solvente. As soluções saturadas são aquelas que a quantidade de soluto dissolvida é exatamente igual à quantidade máxima permitida pelo solvente. E as soluções saturadas com corpo de fundo são aquelas soluções
cuja quantidade de soluto é superior à quantidade máxima permitida para aquele solvente. Já as soluções supersaturadas são aquelas que elas possuem corpo de fundo e aí você aumenta a temperatura para dissolver o corpo de fundo de uma solução saturada com corpo de fundo. Ela é muito instável. Por que ela é muito instável? Porque quando ela reduz a temperatura, ela volta para o estado normal de temperatura dela, o que vai acontecer? Aquela quantidade de soluto que estava dissolvida, ele vai precipitar. Certo? Pronto, então aqui eu trago um exemplo. Imagine que eu tenho aqui um coeficiente de solubilidade de 15 gramas por litro. Isso quer dizer que 1 litro de solvente ele é capaz de dissolver no máximo 15 gramas de soluto. Então, se eu coloco menos de 15 gramas, ele vai dissolver tudo. A solução ela vai ser do tipo insaturada. Se eu coloco exatamente 15 gramas, que é exatamente o coeficiente de solubilidade dele, o equivalente ao coeficiente de solubilidade dele, ele vai dissolver tudo e vai ser chamada de solução saturada. Se eu coloco mais de 15 gramas, o que é que vai acontecer? Ele vai dissolver apenas os 15 gramas, né, as 15 gramas, que é a capacidade máxima dele de solução, e o restante vai ser depositado no fundo. E o tipo de solução vai ser a saturada com corpo de fundo. Então, eu vou trago para vocês um exemplo prático. Se eu quero, por exemplo, adoçar um suco. Então, eu vou lá, um suco de laranja, eu pego aquele suco, vamos supor que aquele suco ele tem um coeficiente de solubilidade de 40 gramas por litro. Isso quer dizer que a cada litro de suco eu consigo dissolver 40 gramas de açúcar. Então, eu pego lá a minha colherzinha, eu coloco 10 gramas no copo e misturo. 10 gramas é menor do que os 40 gramas, que é a capacidade máxima de dissolução? Sim. Então, o que vai acontecer? Ele vai dissolver os 10 gramas, vai dissolver tudo. E a solução vai ser insaturada. Aí eu pego, jogo mais 10 gramas, ou seja, um total de 20 gramas. A solução, o solvente continua dissolvendo tudo e a solução continua sendo insaturada. Aí eu pego, boto mais 10 gramas, ou seja, equivalente a 30 gramas. Ele continua dissolvendo tudo e sendo insaturado. Quando eu coloco mais 10, que passa a ser 40 gramas, eu já cheguei na minha quantidade máxima permitida para aquele solvente. Então, ele ainda dissolve tudo, mas agora chegou no limite dele, então ele passa a ser chamada de solução saturada. Quando eu coloco mais 10 gramas, ou seja, totalizando ali 50 gramas, o que é que vai acontecer? Apenas 40 gramas vai dissolver e aquele excesso de 10 gramas vai se tornar o quê? O corpo de fundo. Então, o tipo vai ser precipitado de forma que ela vai sobrar uma certa quantidade de açúcar ali embaixo do copo, certo? Que é exatamente no tipo de solução saturada com corpo de fundo. Se eu coloco mais 10 gramas, o que é que vai acontecer? A quantidade dissolvida vai ser sempre a quantidade máxima, 40 gramas, e a quantidade de precipitado vai ser exatamente a diferença. Então, os 20 gramas vai ser depositada no corpo de fundo. Então, o tipo de solução é exatamente de saturada com corpo de fundo. Okay? E agora eu trago para vocês a dissolução das principais substâncias cobradas em provas. Então, quais são essas substâncias cobradas em provas? Vamos lá. Dissolução de sais. Então, a primeira substância bastante cobrada em prova é exatamente os sais. Então, como é que acontece a solução de sais? Na verdade, a dissolução de sais. As soluções de sais elas sofrem uma dissociação iônica. Por quê? Porque o nome dissociação iônica quer dizer que já existem os íons e o que sofre é uma dissociação, a separação. Então, ó, os sais eles são sólidos formados por ligações iônicas. Isso a gente viu lá na aula passada, né? Então tá aqui, ó. Tá aqui o cloreto de sódio, por exemplo, com os cloretos, os íons cloretos, né? Os ânions e os cátions aqui de sódio. Quando eu jogo em água, o que é que vai acontecer? O íon cloreto vai se separar do íon sódio. É um processo de dissociação iônica, certo? Então aqui eu trago alguns exemplos. Então, o cloreto de sódio, que é o NaCl, quando jogado em água, ele vai produzir o cátion Na+, e o ânion Cl-. Perceba que na estequiometria aqui dessa dissolução, para cada 1 mol de NaCl, de cloreto de sódio, eu produzo 1 mol de Na+, e 1 mol de cloreto, de íons cloretos. Se eu pego agora 1 mol de sulfato de alumínio, que é um outro sal formado pelo cátion de Al+3 e o ânion de sulfato, SO4-2, quando eu jogo em água, esses ânions eles vão se separar, na verdade esses íons eles vão se separar em Al+3 e 3SO4-2, certo?
perceba o seguinte, que aqui, depois de balanceada essa dissolução, essa equação, você vai ver que se eu tenho 2 alumínios aqui no reagente, eu vou ter que ter 2 alumínios também aqui no produto. Se eu tenho 3 estruturas sulfatos aqui no reagente, eu também vou precisar de 3 estruturas aqui, ou seja, de ânions sulfato também no produto. E com isso, minha estequiometria da reação fica sendo que para cada 1 mol de sulfato de alumínio, eu vou produzir 2 mols de Al mais 3 e 3 mols de íons sulfatos. Quando eu pego 1 mol de nitrato de sódio, o que é que vai acontecer? Ele vai se dissociar, formando 1 mol de sódio, de cátion sódio, e 1 mol de ânion nitrato. Se eu pego agora 1 mol de cloreto de alumínio, se eu pego 1 mol de cloreto de alumínio, esse alumínio e o cloreto vão se separar, eles vão se separar, formando então, para cada 1 mol de cloreto de alumínio, eu vou formar 1 mol de alumínio mais de cátion alumínio e 3 mols de cloreto, né, de íons cloretos, de ânions cloretos. Então, essa dissociação iônica é extremamente importante para você, que você perceba que através dessa dissociação iônica, você vai conseguir ter a quantidade de mols geradas de cada cátion, de cada ânion. Certo? Então, isso vai ser extremamente importante quando a gente for resolver questões de solubilidade, de concentração de soluções também. Então, aqui um outro exemplo é o de nitrato de cálcio, que quando a gente joga em água, ele termina se dissociando, produzindo Ca2+, e 2NO3-, que é exatamente o cátion de cálcio e 2 mols de ânions nitrato. Okay? Perceba que todos esses aqui são íons, né? São íons. E são íons extremamente importantes que você precisa saber para a sua prova do Enem. Vamos falar agora um pouco sobre dissolução de ácidos. Então, as soluções de ácidos, elas sofrem um processo chamado de reação de ionização. Por quê? Porque os ácidos, eles não são formados por ligações iônicas, mas sim ligações covalentes. Então, eles não possuem íons, efetivamente, né? Eles possuem átomos. Então, quando eles sofrem um processo de dissolução, na verdade, eles sofrem uma criação do íons, formam os íons que naturalmente eles não eram formados. Então, eu trago aqui, por exemplo, para você o exemplo do ácido clorídrico, o HCl. A gente viu lá na aula passada que uma ligação, uma substância formada por íons, na verdade, por átomos de hidrogênio com uma metal, é uma ligação covalente. Então, aqui é um exemplo de um ácido com ligação covalente, então ele não tem íon, mas quando ele é jogado na água, ele termina produzindo o cátion H+, e o cloreto e o íon cloreto, né, o ânion cloreto. Então, nessa estequiometria aqui, a gente vai ver que para cada mol de HCl dissolvido, vai produzir 1 mol de H+, e 1 mol de cloreto. E agora aqui a gente tem o exemplo do sulfeto de hidrogênio, certo? Ou ácido sulfídrico, na verdade. O ácido sulfídrico, quando jogado em água, ele vai se dissociar em 2 cátions H+, e um cátion, na verdade, um ânion sulfeto, certo? Então, pela estequiometria aqui, eu tenho que, para cada 1 mol de ácido sulfídrico, eu tenho a produção de 2 mols de H+, e 1 mol de íons sulfeto. No exemplo do H2SO4, eu tenho, para cada 1 mol de H2SO4, ou seja, de ácido sulfúrico, quando é lançado em água, eu vou ter a produção de 2 mols de H+, e 1 mol de íons sulfato. Quando eu tenho, então, a dissolução do ácido nítrico, que é o HNO3, para cada 1 mol de ácido nítrico dissolvido, eu vou ter a produção de 1 mol de H+, e 1 mol de íons nitrato, de ânions nitrato. Certo? Então, perceba que todas essas substâncias, né, todos eles são íons, e são íons extremamente importantes para você decorar, né, para você conhecer para a sua prova. Okay? Então, é isso que acontece na dissolução de sais. No caso de dissolução de bases, as bases sofrem um processo de reação de dissociação iônica. Por quê? Porque já existem os íons, e esses íons eles são então separados após a solução, após serem lançados em água. Então, por exemplo, o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, quando ele é lançado em água, ele termina se dissociando
no cátion Na+, e no ânion OH-. Já o hidróxido de cálcio, quando ele é lançado em água, ele termina se dissociando no cátion potássio e no ânion OH-, que é também chamado de hidroxila. O hidróxido de cálcio, por sua vez, ele, para cada 1 mol de hidróxido de cálcio lançado em água, ele se dissocia para produzir 1 mol de cátions Ca2+, mais 2 mols de íons ou ânions hidroxila. E aqui é interessante que eu quero mostrar para vocês, para você lembrar que o átomo de cálcio ele é da família 2A. Então, quando ele participa de reações, ele termina se transformando em Ca+2. Né? Ele tem 2 átomos, tem 2 elétrons na camada de valência, ele tende a perder esses 2 elétrons, então forma cátion do tipo Ca2+. Okay? Quando eu tenho um hidróxido de alumínio, para cada 1 mol de hidróxido de alumínio lançado em água, ele vai se dissociar em 1 mol de Al+3 e 3 mols de hidroxila. Okay? E agora a gente entra agora na parte de dissolução de bases. Na parte de concentração de soluções. Então a gente aprendeu um pouco como é que acontece a dissolução dos sais, dos ácidos e das bases, que são extremamente importantes para a gente trabalhar um pouco essa concentração, certo? E agora a gente vai entrar na parte 2 da nossa aula, que é exatamente a parte de concentração de soluções. Então, para a gente falar de concentração de soluções, eu trago aqui uma analogia para você e já faço uma pergunta que eu acho interessante para você entender melhor o conceito de concentração. Então, nesse primeiro slide eu faço assim, eu pergunto, o que é concentração? Então, ó, eu trago aqui esse estádio, certo? Lotado de pessoas. Eu chego para você e pergunto, qual é a concentração de homens neste estádio de futebol? Ou eu faço outra pergunta para você, qual a concentração de mulheres nesse estádio de futebol? Ou até mesmo, qual a concentração de bebês neste estádio de futebol? Então, o que é que você vai perceber? Você vai perceber que a gente está falando de uma relação de quantidade da parte pelo todo. Então, quando eu falo qual a concentração de homens neste estádio de futebol, a resposta pode ser, por exemplo, 3 homens para cada 5 pessoas. Então, eu estou comparando quantidades, né, de pessoas. Então, por exemplo, posso dizer também assim, 60% de homens. Então, perceba que quando eu falo de 60% de homens, eu estou falando uma relação de a cada 100 homens, na verdade, a cada 100 pessoas, eu vou ter 60 homens. Ou eu posso dizer assim também, tem 3.000 homens em 5.000 pessoas. Perceba que todas essas respostas são respostas que remetem a você uma ideia de concentração, que é exatamente a relação entre a quantidade da parte pelo todo. O quanto aquele todo é composto por aquela pequena parte. Quando a gente vai falar, então, de concentração de soluções, eu estou falando, então, da relação de quantidade entre soluto e solução. Então, por exemplo, existem as fórmulas de concentrações terminam se resumindo a isso, a você relacionar uma quantidade de soluto pela quantidade da solução. Geralmente, o soluto, sim, aqui eu botei soluto dividido por soluto mais solvente e botei solvente bem maior, por quê? Porque o solvente sempre ele vai estar em quantidade maior do que o soluto. E termina que a quantidade da solução vai ser a soma da parte do soluto mais a parte do solvente. Certo? Então aqui eu trago alguns tipos de concentrações extremamente importantes cobrados na prova do Enem. Então a gente tem a primeira, que é a concentração comum, que mostra o quê? A relação da massa em gramas de soluto a cada litro de solução. Então, por exemplo, se eu digo para você que a concentração comum de uma solução é de 10 gramas por litro, isso quer dizer que a cada litro de solução eu tenho ali dentro 10 gramas de determinado soluto. Se eu trago para você agora e vou falar da concentração molar ou molaridade também. Concentração molar ou molaridade, são sinônimos. Então, a concentração molar ela indica o número de mols de soluto a cada litro de solução.
Então, se eu tenho uma molaridade de 2 mols por litro, isso quer dizer que em cada litro de solução, eu tenho ali uma quantidade de 2 mols de soluto lá dentro dissolvido. Certo? Então, por exemplo, aí a gente deu alguns exemplos de soluções de ácidos, por exemplo, de ácido sulfúrico, por exemplo. Se eu pego, então, tenho uma concentração de 2 mols por litro de ácido sulfúrico, quer dizer que a cada 1 litro de solução de ácido sulfúrico, eu tenho lá dentro 2 mols de ácido sulfúrico. Okay? Parte por milhão. O que é parte por milhão? Parte por milhão é uma outra forma de concentração de soluções, onde ele fala que é uma parte de soluto para 1 milhão de partes da solução. Então, aqui, alguns exemplos que eu dou quando você tem, por exemplo, 3 ppm. 3 ppm é a mesma coisa de 3 miligramas por quilo. E se a gente transformar essas unidades tudo para grama, a gente vai ver que é 3 gramas para cada 1 milhão de gramas. Certo? Por isso que é partes por milhão. Então, são 3 gramas, ou seja, 3 partes por milhão de gramas. Ok? Então, vamos lá. Concentração comum. Então, a concentração comum ela tem uma formulinha que é exatamente essa daqui. É massa de soluto sobre o volume da solução. Então, se, por exemplo, eu tenho aqui uma concentração de 20 gramas por litro, se eu digo para você, eu tenho uma concentração de 20 gramas por litro. Isso quer dizer que se eu pego um volume de 1 litro de solução, lá dentro eu vou ter exatamente 20 gramas dessa substância nessa solução. Então, em cada litro de substância há 20 gramas de soluto. E se eu pego agora, não pego mais 1 litro, eu pego meio litro só. Se eu pego meio litro, eu vou reduzir então pela metade também a quantidade de gramas dissolvido ali. Então, se para cada litro eu tenho 20 gramas de soluto dissolvido, se eu pego meio litro, eu vou ter só 10 gramas de soluto dissolvido. E se eu pego agora o dobro, 2 litros, eu vou ter quanto? Aqui está errado, é 40 gramas, certo? Não é 20 gramas. Então, se eu tenho 2 litros, eu vou ter então 40 gramas de soluto. Porque se a cada litro eu junto 20 gramas, se eu tenho 2 litros, eu vou ter então 40 gramas por litro. 40 gramas de soluto dissolvido. E se eu tenho 10 litros? Se eu tenho 10 litros, eu vou ter 200 gramas de soluto. Certo? Porque cada litro eu tenho 20 gramas de soluto. Se eu pego agora 10 litros, eu vou ter então 200 gramas de soluto. Beleza? Então, com isso, eu trago para vocês uma questãozinha, um exemplozinho para a gente resolver, certo? Que diz assim: após preparo de um suco de fruta, verificou-se que 200 ml da solução obtida continham 58 mg de aspartame. Qual é a concentração de aspartame no suco preparado? Ele quer a concentração de aspartame no suco preparado. Então, o que aconteceu? Ele tem alguns dados, deu para a gente, por exemplo, tem 58 miligramas. Se eu quiser transformar esses 58 miligramas para grama, eu vou ter então que dividir por 1000, então vai ficar 0,058 gramas. Isso aqui é importante porque todas as nossas respostas aqui, elas estão em gramas por litro, então eu tenho que botar na mesma unidade. Então, a massa aqui vai ser 0,058 gramas. E um volume de 200 ml, que para eu transformar aqui para litro, eu posso dividir aqui também por 1000, então vai ser 0,2 litros. Então, minha concentração, ela vai ser, se eu utilizar a fórmula, ela vai ser massa sobre volume. A massa é 0,058 gramas e o volume é 0,2 litros, vai me dar então a concentração de 0,29 gramas por litro. Certo? Então, com isso, o gabarito da questão vai ficar sendo a letra A. O exemplo 2 que eu trago para vocês, ele diz o seguinte: um frasco de 1 litro apresenta no seu rótulo as seguintes informações. Ele tem hidróxido de sódio a uma concentração de 20 gramas por litro e massa molar 40 gramas por mol. Então, ele deu as informações do hidróxido de sódio. Se a massa de hidróxido de sódio dissolvida for 8 gramas, qual o volume dessa solução será qual? 8 litros, 4 litros, 200 ml, 400 ml e 800 ml. Certo? Então, não sei se você entendeu, mas a jogada é a seguinte. Ele diz que tem 1 litro, um frasco de 1 litro, apresenta no rótulo as seguintes informações: que a concentração daquele litro de hidróxido de sódio é de 20 gramas por litro. Certo? Então, se a massa de hidróxido de sódio dissolvida for 8 gramas, qual é o volume dessa solução? Então, quais são os dados que a gente tem?
concentração é 20 gramas por litro, a massa molar que ele deu aqui é 40 gramas por mol, o volume é 1 litro e a massa 8 gramas. Então, se eu usar a fórmula, eu vou resolver de duas formas, usando a fórmula e fazendo regra de 3, certo? Então, usando a fórmula, a concentração ela vai ser massa dividido por volume. Então, se eu quero o volume dessa solução, eu passo o volume para o outro lado da igualdade, multiplicando, e passo a concentração dividindo. Então, eu vou ter que o meu volume vai ser massa dividido pela concentração. Como eu tenho a massa de 8, né, de 8 gramas que ele formou, e a concentração de 20 gramas por litro, eu vou ter então 0,4 litros. Essa divisão aqui vai dar 0,4, que dá 400 ml. Agora, se eu fizer a regra de 3, a regra de 3 vai me dizer o seguinte: se eu sei que a concentração comum é de 20 gramas por litro, eu sei que eu tenho 20 gramas em cada litro de solução, cada 1 litro. Mas eu não tenho aquelas 20 gramas, eu só tenho 8 gramas, foram 8 gramas que foi dissolvido. Então, se eu dissolvi 8 gramas, eu com certeza não precisei de 1 litro, precisei de menos volume, né? Menos água. Então, ó, qual vai ser, como é que eu faço essa regra de 3? Faço meio pelos extremos, né? Então vai ser 8 vezes 1 dividido por 20. Então, x vai ser igual a 8 dividido por 20, que vai me dar 0,4 litros, que é exatamente 400 ml. Beleza? E aí o gabarito da questão fica assim na letra D de dado. Um outro exemplo é esse aqui. Ele diz assim: um aditivo para radiadores de automóveis é composto de uma solução aquosa de etileno glicol. Sabendo que em um frasco de 500 ml dessa solução existem cerca de 5 mols de etileno glicol, e ele diz qual é o composto, né? Ele diz qual é a fórmula molecular do etileno glicol, ele diz que é C2H6O2, a concentração comum dessa solução em gramas por litro é quanto? Então, quais foram os dados que o enunciado deu para a gente? Disse que o volume do frasco é de 500 ml. Falou também que o número de mols é de 5 mols, né? A quantidade de mols do etileno glicol é de 5 mols. E pede a concentração em gramas por litro. Certo? Então, como é que eu faço para resolver isso aí? Então, eu posso utilizar a fórmula, né, da concentração comum. Então, a concentração comum ela vai me dizer o seguinte: é massa dividido por volume. Né? A concentração é igual a massa dividido por volume. Só que acontece, eu tenho um volume que é 0,5, mas eu não tenho a massa. Então, eu preciso encontrar a massa de etileno glicol equivalente a 5 mols de etileno glicol. Então, como é que eu faço para calcular isso aí? Então, qual a massa do etileno glicol? Eu posso descobrir a massa do etileno glicol utilizando a fórmula de massa molecular. Né? Então, a gente sabe que massa é igual ao número de mols vezes a massa molecular. Certo? Então, daí a gente tem que, para fazer o cálculo da massa molar ou da massa molecular, eu vou precisar descobrir quais são as massas molares de cada uma das substâncias. Então, de cada um dos átomos. O etileno glicol ele é formado por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, 2 átomos de carbono, como cada átomo de carbono tem 12 gramas por mol, então 2 vezes 12 eu vou ter 24 gramas por mol. Como eu tenho 6 hidrogênios na molécula do C2H6O2, se cada hidrogênio tem 1 grama por mol, então eu vou ter 6 vezes 1, que é igual a 6 gramas por mol, equivalente só de hidrogênio. Em relação ao oxigênio, eu tenho então que 2 mols de oxigênio, né? Eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, se eu tenho 2 átomos de oxigênio e cada átomo de oxigênio tem uma massa molecular de 16 gramas por mol, então 2 vezes 16 dá 32 gramas por mol. Quando eu somo isso tudo, 24 mais 6 mais 32 vai dar 62 gramas por mol, ou seja, o etileno glicol, a massa molar do etileno glicol é de 62 gramas por mol. Certo? Então, ó, se eu tenho 5 mols, essa massa molecular diz o seguinte, que para cada mol de etileno glicol eu tenho 62 gramas. Então,
Se eu tenho 5 mols, eu vou ter então 5 vezes 62 gramas, que vai me dar 310 gramas. Então eu pego e substituo essa massa aqui na minha fórmula, como estava aqui. Então vai ficar 310 dividido por 0,5, que vai dar 620 gramas por litro. Então o gabarito vai ficar sendo a letra E. Certo? E aí a gente começa a falar agora da concentração molar ou molaridade, que é uma outra concentração extremamente importante e bastante cobrado nas provas. Certo? E o que é que diz a molaridade? A molaridade ela mostra a relação de mols por litro. Então é o número de mols de soluto no volume da solução. Certo? Existe uma formulazinha que a gente pode representar por essa fórmula aqui. Ó. A molaridade é igual a N sobre V, que é o número de soluto, número de mols de soluto dividido pelo volume da solução. Então o que isso significa? Vamos lá. O soluto ele geralmente é fornecido em massa. E aí é preciso transformar em mols. Certo? Então você tem aqui um volume de 1 litro, joga soluto, e aqui estou representando o soluto, só que essa quantidade de soluto aqui, ela geralmente é fornecida em massa. E aí, como a nossa concentração é em mol por litro, geralmente eu preciso transformar então essa massa em mol. Certo? Mas como é que eu faço para transformar essa massa em mol? Utilizando a fórmula da massa molar, que é o número de mols é igual a massa do soluto dividido pela massa molar. Então você tem que saber essa formuleta aqui, ó. Que o número de mols é igual a massa do soluto dividido pela massa molar. Okay? E essa massa molar, a gente obtém ela através da fórmula molecular do composto, como a gente fez, inclusive, na questão anterior aí. Certo? E o volume? O volume geralmente é fornecido em mililitros. E aí é preciso transformar esse mililitros em litros. E aí como é que você transforma mililitros em litros? 1 ml equivale a 0,001 litros, ou seja, 1 ml é 1 milésimo do litro, é 1 litro dividido por 1000. Então vai ficar 0,001 litros. Então trago alguns exemplos aqui de questões de concentração molar. Então, exemplo 1. Um soro fisiológico contém 0,9 gramas de NaCl. Então, como vocês sabem, o soro fisiológico é uma solução de cloreto de sódio. E ele diz aí que tem 0,9 gramas. A massa molar do cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol. Ou seja, para cada mol de cloreto de sódio, eu tenho 58,5 gramas. Ele diz em 100 ml de solução aquosa. Então, ele me diz também o volume de solução aquosa. Então, a cada 100 ml de solução aquosa, eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio. Aí ele pergunta, qual é a molaridade da concentração do soro fisiológico em mols por litro? Ele está pedindo uma concentração, só que em unidades de mol por litro. Só que eu tenho informação em gramas por ml. Né? Eu tenho informações aqui da massa em gramas e do volume em ml. Então, quais são os dados que eu tenho? Eu tenho a massa, que é 0,9 gramas de NaCl. Eu tenho a massa molar do NaCl, que é 58,5 gramas. E eu tenho o volume, que é 0,1 litro. Perceba que aquilo que eu já transformei, né? 100 ml, quando eu divido por 1000, vai dar exatamente 0,1 litro. E aí ele quer a molaridade. A molaridade ela precisa ser representada em mols por litro. Então, a minha sacada, qual vai ser? É transformar o 0,9 gramas de cloreto de sódio em mol. Vamos lá. Então, posso fazer usando a fórmula, que vai ser molaridade é mol dividido por volume. E quantos mols há em 0,9 gramas de NaCl? Então, como é que eu vou descobrir isso? Quantos mols há em 0,9 gramas de NaCl? Se eu tenho que a massa molar do NaCl é, 58,5 gramas por litro, 58,5 gramas por mol, aqui, se a gente somar, vai dar exatamente os 58,5 gramas que foi dado no enunciado. Né? Então, veja só, como é que eu calculo essa massa molar aqui do NaCl? É exatamente calculando as massas molares dos átomos que compõem o NaCl. Então, se eu tenho um átomo de sódio, e o átomo de sódio pesa 23 gramas por mol, então eu tenho aqui 1 vezes 23 gramas por mol. Se eu tenho um átomo de cloro e esse átomo de cloro pesa 35,5 gramas, então eu tenho aqui 35,5 gramas por mol.
Então, se eu juntar 23 gramas, eu somar 23 gramas por mol com 35,5 gramas por mol, vai me dar exatamente os 58,5 gramas de massa molar que já foi dado no enunciado, né? Então, para calcular a quantidade de mols, eu vou utilizar aquela fórmula que a gente viu na questão anterior, que é dado por número de mols é massa dividido por massa molar. Então, a minha massa molar é 58,5, a minha massa é 0,9. Então, se eu pegar 0,9 e dividir por 58,5, vai me dar 0,0154. Isso aqui você pode considerar, foi um erro de cópia da outra questão, certo? Pode desconsiderar. Então vai ficar 0,9 dividido por 58,5, que é igual a 0,0154 mols. Perceba que essa é a quantidade de mols obtidas lá de 0,9 gramas de NaCl. Como ele quer saber a molaridade, eu pego e substituo aqui nessa fórmula aqui. Então vai ficar 0,0154 dividido por 0,1 litros, o que vai me dar exatamente 0,154 mols por litro. E o gabarito da questão fica sendo a letra D de dado. Um outro exemplo que eu trago para você é esse aqui. Diz assim, uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose. E a fórmula molecular da sacarose é C12H22O11 para adoçar seu cafezinho. Então, olha só, ele deu para a gente a quantidade de massa que o camarada adicionou lá no cafezinho, né? Aí diz, o volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. Então, eu tenho 50 ml de água, uma quantidade de 34,2 gramas de sacarose lá dentro. Aí ele pede a concentração molar de sacarose. Concentração molar é em mol por litro. Então, ó, ele me deu informações em grama. Eu vou precisar, então, transformar essa grama, essa quantidade de grama, em mol e depois fazer o cálculo. Então, vamos lá. Quais são os dados que o enunciado me deu? A massa, que é 34,2 gramas de sacarose. O volume, que é 50 ml. Quando eu divido por 1.000, 50 ml, para obter em litros, eu vou ter 0,05 ml. Aí ele pede qual é a massa molar. Então, eu preciso transformar essa massa aqui em mol. Certo? Então, vamos lá. Quantos mols há em 34,2 gramas de sacarose? Então, para eu descobrir quantos mols tem 34,2 gramas de sacarose, eu preciso calcular a massa molar dessa sacarose aqui. Como é que eu calculo a massa molar dessa sacarose? Calculando as massas molares, né? A quantidade, as massas molares de cada um dos átomos que constituem a molécula da sacarose. Então, como a molécula da sacarose é formada por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio, e eu sei que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol, sei que a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol e sei que a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol, eu preciso então fazer os cálculos aqui. Então, se um tem 12 gramas por mol, um átomo de carbono tem 12 gramas por mol, se eu tenho 12 átomos de carbono, então vai ser 12 vezes 12. Aqui, se eu tenho 22 átomos de hidrogênio, vai ser então 22 vezes 1. Se eu tenho 11 átomos de oxigênio, vai ser 11 vezes 16. Quando eu somo tudo isso aqui, 144 mais 22 mais 176, vai dar exatamente 342 gramas por mol. Então, essa é a massa molar da sacarose. Para calcular o número de mols, como é que eu faço? Eu utilizo a fórmula do número de mols é massa sobre massa molar. Então, vai ser 34,2 dividido por 342, que é a massa molar, massa dividido pela massa molar, que vai me dar 0,1 mol. Então, a quantidade de mols que eu tenho lá no cafezinho é 0,1 mol. Para calcular a molaridade, então eu volto para a minha fórmula e diz que o número de mols dividido pelo volume vai ser 0,1 dividido por 0,05, que é exatamente os 50 ml. Né? Então, 0,05 litros. Calculando, vai me dar, então, 2 mols por litro e a resposta fica sendo gabarito letra D de dado. Vamos lá. Nesse terceiro exemplo, ele diz assim, qual a molaridade de uma solução de ácido clorídrico que apresenta concentração igual a 146 gramas por litro? Então, vê só. Ele diz que a concentração é 146 gramas em 1 litro. Se ele quer a molaridade, você precisa transformar, então, essa quantidade em grama em quantidade de mols, porque a molaridade não é mols por litro. Então, se eu tenho 146 gramas em 1 litro, se eu transformo esses 146 gramas em quantidade de mols, eu vou ter exatamente minha concentração em mols por litro. Então, vamos lá.
quantos mols tem em 146 gramas? Então eu preciso saber quantos mols há em 146 gramas de ácido clorídrico, que é HCl. Você deve ter aprendido, você aprendeu lá na parte de ácidos, né? Pronto. O ácido clorídrico, o HCl, é formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Então, um átomo de hidrogênio tem massa 1 grama por mol e o átomo de cloro tem massa 35,5 gramas por mol. Então, quando eu somo os dois, vai me dar uma massa molar do HCl de 36,5 gramas por mol. Certo? Então, se eu sei que eu tenho para cada mol 36,5 gramas, se eu quero calcular o número de mols de 146 gramas, basta fazer uma regra de 3. Né? Se 36,5 gramas eu tenho 1 mol, 146 gramas eu vou ter X mols. Né? Ou você pode utilizar essa formulazinha também, que a gente já viu nas outras questões, que é o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Aí vai dar 146, que é a massa, 146 gramas, dividido pela massa molar que você calculou aqui, que é 36,5 gramas. Isso aqui vai dar 4 mols. Isso quer dizer, então, que nessa quantidade aqui, 146 gramas, você vai ter 4 mols da substância. Então, se eu tenho 1 litro com 4 mols de ácido clorídrico, a minha concentração molar vai ser exatamente 4 mols por litro. E aí é a resposta da questão. Vamos lá, outro exemplo. A molaridade do íon magnésio mais 2 e a do fosfato menos 3 numa solução 0,4 molar de fosfato de magnésio é respectivamente. Então ele pede a molaridade em mol por litro, né, dos íons. E aí é extremamente importante a gente descobrir, a gente fazer aqui, a gente vai precisar daquele conceito que a gente viu de dissolução de sais, onde a gente trabalhou que alguns sais, quando ele se dissocia, ele termina produzindo mais de um íon, né, que é exatamente esse caso aí do fosfato de magnésio. O fosfato de magnésio é formado, a estrutura dele é Mg3PO4,2, ou seja, ele tem 3 átomos, ele tem 3 cátions Mg2+, e 2 ânions PO4-3, que é o ânion fosfato. Então, quando ele é jogado em água, ele se dissocia, produzindo, para cada mol de fosfato de magnésio, ele produz 3 mols de magnésio e 2 mols de íons fosfato. Certo? Então, ele diz aqui, ó, numa solução 0,4 molar, que é mols por litro, dessa substância aqui, certo? Qual a quantidade de magnésio e fosfato que eu tenho? Então, ó, se para cada mol de fosfato eu produzo 3 mols de magnésio, se eu tenho 0,4 mols por litro, eu vou ter 3 vezes a mais do que 0,4 molar, né? Então vai ser 3 vezes 0,4 molar, o que vai me dar, e aqui, isso aqui de magnésio, mais 2, e 2 vezes 0,4 molar de fosfato. Então aqui eu vou ter que a concentração de Mg2+, vai ser 3 vezes 0,4, que vai ser 1,2 mols por litro, e a concentração de fosfato vai ser 2 vezes 0,4, que é exatamente 0,8 mols por litro. Certo? Então, a estequiometria aqui, ela é extremamente importante para você saber qual é a concentração dos íons de um determinado sal, né, de uma determinada solução de um sal. Então, você vê aqui que pela estequiometria você descobriu que para cada 1 mol de fosfato de magnésio era produzido 3 mols de magnésio, então, de Mg2+. Então, se eu botei 0,4 mols, eu vou ter, então, 3 vezes 0,4 mols, vou ter exatamente 1,2 mols por litro. Certo? E o gabarito termina sendo a letra E aí nessa questão. E agora a gente vai falar um pouco sobre a concentração partes por milhão, que é bastante cobrado também na prova do Enem, já apareceu algumas vezes. Então, o que é que vem a ser partes por milhão? Partes por milhão, também conhecido como ppm, é uma relação de concentração. Ele fala que é uma parte de soluto para cada 1 milhão de partes de solução. 1 milhão de partes é a mesma coisa de 10 elevado a sexta parte de solução. Então, quando a gente tem em massa, uma representação em massa, a gente pode dizer que a parte por milhão ela pode ser 1 grama, certo? Por 1 milhão de gramas, 10 a sexta gramas. Certo?
Então essa pode ser uma representação de parte por milhão em grama. Se a gente for desmembrando essa relação de 1 grama por 10 a sexta gramas, vou representar aqui, ó, 1 grama dividido por 1 milhão de gramas, certo? Eu posso reescrever essa divisão aqui como sendo 1 sobre 1000 gramas dividido por 1000 gramas. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente conseguir transformar em uma unidade que seja mais fácil de se trabalhar. 1 sobre 1000 gramas é exatamente miligrama. E 1000 gramas é exatamente quilograma. Então, ó, eu tenho 1 miligrama por quilograma. Então, toda vez que eu tiver, por exemplo, uma relação de massa de 1 ppm, isso quer dizer que eu tenho uma relação em massa de 1 miligrama por quilo. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver 1 miligrama de ácido de hipoclorito de sódio para cada 1 quilograma de solução, eu vou ter aí uma quantidade, uma concentração de 1 ppm de hipoclorito de sódio. É isso que essa forma está dizendo aí. Só que as partes por milhão também podem ser medidas em volume, relacionado a volume. E aí eu trago o exemplo, quando você tem 1 litro por 1 milhão de litros. A relação 1 litro por 1 milhão de litros. Nesse caso aqui eu vou reescrever essa relação, sendo 1 litro dividido por 1 milhão de litros, assim. Aí, ó, eu posso reescrever dizendo que é 1 sobre 1000 litros dividido por 1000 litros. E aí o que acontece? Esse 1 sobre 1000 litros é exatamente 1 mililitro, né? E 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, ó, toda vez que eu tiver 1 ml por metro cúbico, é a mesma coisa de eu ter 1 ppm. Certo? Então, 1 ppm, 1 parte por milhão, equivale a mesma coisa a dizer que é 1 ml por metro cúbico. Ok? Então, vamos lá. Vamos para essa questão aí. O primeiro exemplo que eu trago para você. Ele diz assim, na cidade de São Paulo, por exemplo, a qualidade do ar é considerada inadequada se o teor de monóxido de carbono, ou seja, de CO, atingir 15 ppm em volume. Nessa situação, qual o volume de monóxido de carbono existente em cada metro cúbico de ar? Então ele disse, em metro cúbico de ar, qual vai ser o volume de monóxido de carbono lá existente? A gente viu que 1 ppm equivale exatamente a o mililitros por metro cúbico. Não foi isso? A parte por milhão, e aí a gente vai desenvolvendo aqui, ó, diz que 15 ppm é a mesma coisa de 15 litros por 1 milhão de litros. Aí vamos lá, que é a mesma coisa de 15 dividido por 1000 litros, que é a mesma coisa de 15 ml por metro cúbico. Certo? Então, se ele está dizendo que eu tenho 1 metro cúbico de ar, é porque eu tenho exatamente 15 ml de monóxido de carbono lá dissolvido. Ok? Então, a resposta aí é exatamente 15 ml. Um outro exemplo, ele diz assim, a água potável não pode conter mais que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio. Mercúrio, Hg, por grama de água. Para evitar o inconveniente de usar números tão pequenos, o químico utiliza um recurso matemático, surgindo assim uma nova unidade de concentração, o ppm, partes por milhão. A quantidade máxima permitida do mercúrio na água potável corresponde a quanto? Em ppm, quantos ppm? Então a gente viu que o ppm ele é a mesma coisa de você ter o quê? De você ter 1 miligrama por cada quilograma de solução. Aqui, a gente estou desenvolvendo novamente aqui a relação. Então, 1 ppm é 1 miligrama para cada 1 quilograma de solução. Certo? Então, ó, quantos ppm eu tenho, então? Aqui eu tenho 1 miligrama por quilograma. Então, qual foi a concentração que ele deu? Ele deu 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio. Então, eu tenho 5 vezes 10 a menos 4 miligramas, né? Dividido por 1 sobre 1000 quilogramas. Né? Por que 1 sobre 1000 quilogramas? Porque ele diz aqui que é exatamente 1 grama. Então, ó, eu vou ter então 5 vezes 10 a menos 4 miligramas vezes 1000 ppm, o que vai me dar 0,5 ppm. E a resposta fica sendo a letra C de casa. Beleza? Tá joia? Você diz, pô, Danilo, não entendi muito bem não. Olha só, a concentração em parte por ppm não é a mesma coisa de 1 miligrama por quilograma? Então eu tenho que transformar a concentração que ele me deu exatamente em miligramas por quilograma.
né? Então ele me deu 5 vezes 10 a menos 4 miligramas, não é isso, de massa, mas ele me disse aqui que era por grama de água. Então em 1 grama de água, 1 grama de água, né, a mesma coisa de 1 sobre 1000 quilogramas. Então aqui, ó, 1 sobre 1000 quilogramas. Então eu transformei as minhas unidades aqui em exatamente ppm, em miligramas por quilogramas, certo? Quando eu faço o cálculo então de 5 vezes 10 a menos 4 dividido por 1 sobre 1000, eu repito o meu numerador, né, 5 vezes 10 a menos 4, e multiplico pelo inverso do denominador. Então eu multiplico por 1000 aqui, certo? Então vai me dar exatamente 0,5 ppm, resposta à letra C. Então, pessoal, com isso a gente conclui agora essa aula de soluções e concentrações, beleza? E na próxima semana a gente vai falar sobre propriedades coligativas e eu vejo também se eu trago ainda outros exercícios e mais outro assunto, tá joia? Então, se você gostou dessa videoaula, deixe seus comentários aí, diga pra gente o que você falou, deixe suas dúvidas que eu posso ver. Eu vou tirar suas dúvidas em vídeos ao longo da semana, beleza? Então é isso aí, grande abraço e nos vemos no próximo live. Valeu aí.